Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Maria Simas, sou teóloga formada pela Obra. Não tenho religião, sou cristã e sigo o Evangelho de Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje o nosso tema é sobre o vaso do oleiro. Um tema muito interessante para reflexão sobre como Deus é bom, sempre nos dando oportunidade e conhecimento da sua palavra para aqueles que buscam a Ele com fé. Vamos primeiro para uma breve oração. Pai querido que estais no céu, agradeço pela oportunidade e conhecimento sobre o Teu Evangelho e poder passar adiante para que todos tenham oportunidade de serem restaurados. Que todos os seres viventes do planeta possam receber a Tua bênção e nossas crianças do mundo estejam protegidas pelo Teu exército de anjos. E que o mal perca toda a força e a Tua luz resplandeça sobre toda a humanidade. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje o tema é Jeremias 18, de 1 a 6. Diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos e irmãs, vemos aqui que Jeremias visita a casa do oleiro a mando de Deus. Ele percebe que o oleiro pode descartar o material, como pode refazer um novo vaso melhor que o anterior. Vamos fazer uma analogia desse belo capítulo da Bíblia. Vamos lá, meus irmãos. O vaso somos nós e o oleiro é Deus. Existem 200 tipos de vasos, de barros, mas somente 8 servem para fazer os vasos. Aqui podemos dizer que muitos são chamados e poucos serão os escolhidos, não pela vontade do Pai, mas por nossas decisões e escolhas. Queridos irmãos e irmãs, temos 3 fases para nos tornar um escolhido de Deus. A primeira fase, o barro passa pelo processo de curtimento e quanto mais tempo curtido, maior liga terá. Um vaso grande, por exemplo, passa por longo curtimento. Aqui, nessa fase, depende do tamanho do vaso que Deus quer fazer de você. Dentre 200 tipos de barro conhecidos, somente 8 vai servir para fazer o vaso. E isso já significa que você é um bom barro e que Deus te escolheu. Na segunda fase, o barro passa pelo processo do pisamento. É através do pisamento que tira o ar que tem no barro para fazer a liga. Quando nos sentimos humilhados diante de uma situação, sentindo-se pisado, é justamente quando Deus está tirando o nosso orgulho, a vaidade, a avareza, egoísmo. É um momento que nos sentimos sozinhos, parece que ninguém nos entende, pessoas nos julgando. Aqui, irmãos e irmãs, estamos sendo pisados para tirar todo esse mal. Do contrário, não teremos liga com Deus. Na terceira fase, o barro passa pelo processo de mistura. Precisa ser misturado com palha fina, pedra triturada e o resto com cerâmica. Um vaso sem esses implementos é um vaso fraco e quebra com facilidade. Deus, ele não quer vasos fracos. Ele quer vasos fortes, revestidos pelo poder do Espírito Santo. Sem ele, o vaso fica fraco. Deus quer vasos para uso diário.
Aqui nessa terceira fase se recebe vida em Cristo e estamos prontos para servi-lo. Nessa última fase é que seremos escolhidos. Chegou a hora do barro virar vaso. Aqui Jesus nos enche com seu Espírito Santo e passa a nos usar de acordo com a sua vontade. Para ser um vaso ornamentado, que agrade a muitas pessoas, vai depender da qualidade do barro que está sendo trabalhado. A obra de Deus deve ser feita sempre sobre a vontade dele. Quando estamos fora da posição que Deus quer, a nossa visão sobre a espiritualidade se torna limitada e passamos a enxergar somente o que está perto de nós. Meus queridos irmãos e irmãs queridas, quando Deus diz, desce à casa do oleiro, mostra o quanto é importante ser humilde. É na humildade que alcançamos a vitória e descemos na presença do Senhor em oração, jejum e lágrimas. Deus está sempre atento às orações, lembrar sempre que somos barro e o barro não tem valor. Ninguém briga por um punhado de barro, geralmente briga-se pelo ouro, prata, pedras preciosas, dinheiro e poder. Mas barro não tem valor. Vimos em Jeremias, no capítulo 18, versículo 4, que o vaso que o oleiro estava fazendo quebrou. Prova ser um vaso frágil. Mas na continuação do capítulo, o oleiro tornou a fazer dele um novo vaso. Preste atenção. Quando estamos nas mãos do nosso oleiro Jesus, quebrados em caquinhos, ele nos refaz como ele quer e deixamos de ser barro e passamos a ser um belo vaso. Quando você estiver com o seu coração partido em pedaços, perdido, achando que o mundo caiu em cima da sua cabeça, é a hora de descer na casa do oleiro, que ele fará de você um novo vaso. Para quem acredita em Deus, em Jesus, no poder da oração e tem fé, sempre será um vaso restaurado. Amém? Agora vamos para mais um relato da vida real. De uma atriz de nome Diana que conta o milagre de uma nova vida. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas passaram e tudo se fez novo. Vou contar uma parte da minha vida, da minha experiência, antes e depois que conheci Jesus. Talvez a minha experiência possa ajudar a pessoas como eu que conheci as angústias e incertezas de tudo, do desespero e da desesperança. Talvez você nunca tenha ouvido falar de mim, mas tenho certeza que já ouviu falar de Jesus. Que todo mundo já ouviu falar de Jesus. Ele é uma figura popular, contadas em prosas e versos, e anda pendurado nos crucifixos e estampados nas camisetas dos jovens. Você conhece o seu nome, mas desconhece seu poder, desconhece o Filho de Deus que tem poder para libertar. Eu também era assim. Nasci numa pequena cidade do Espírito Santo chamada São José do Calçado. E nasci num lar cristão. Meus pais eram crentes em Cristo. Aprendi a ler na Bíblia. Conheci a religião, mas não conhecia Jesus e o seu poder. Eu tinha vergonha de ser chamada de crente. Era apontada no colégio como tal e eu não gostava. Eu tinha revolta de não poder ser como as outras garotas, que podiam ir a bailes, se maquiavam e tinham liberdade para fazerem o que queriam. Aos domingos eu era obrigada a ir na igreja, mas não podia ir aos bailes e nem ficar na praça como as outras garotas da minha idade. E eu me revoltava com isso. E eu gostava muito de cantar, tinha facilidade de representar. E sonhava ser artista, tinha vontade de ser famosa, ter meu retrato nas revistas, queria dar conforto a meus pais e meus 5 irmãos também.
todos nós éramos muito pobres e eu queria ser rica, ter lindos vestidos, joias, e o mundo para mim era uma grande bola dourada. Eu era cheia de sonhos. Convenci meus pais de cantar numa rádio pequena do interior e aí deu o início da minha carreira e deixei Jesus. Aliás, eu nunca tinha seguido verdadeiramente ele. Fui para o Rio de Janeiro cheia de esperança. Lutei e nada me fez desistir. Em 16 anos de carreira, nunca tirei férias. Vivia do meu trabalho que amava. Fazia o que podia, não escolhia o que representar. Se tinha que ficar nua, eu não tinha constrangimento. Era profissional. Era paga para isso. Tinha loucura por me casar, mas os homens só queriam se aproveitar de mim com outro objetivo. Tinha tudo, mas eu era infeliz no amor. Eu pensava que o sucesso ia me favorecer, mas não. Comecei a beber socialmente até me tornar alcoólatra. Nas entrevistas eu mentia, sempre dizia que era bom ser livre. Tive 2 filhos, mãe solteira e dizia que eu era feliz, mas na verdade me sentia sozinha e muita solidão. À noite no travesseiro chorava de solidão. Comprava o amor dos meus filhos, dava tudo de bom para eles, já que não podia estar com eles porque não tinha tempo para eles. Quando não trabalhava, me divertia, amava a vida. Tinha pavor da morte. Em 1973, fui premiada como a melhor atriz brasileira. Representei o Brasil em Berlim, muitos filmes premiados, recebi muitas honrarias, consegui o meu objetivo, mas vi que nada disso era importante. Eu era uma mulher triste, viciada e destruída. Tinha medo de tudo e me tornei supersticiosa. Tinha medo de doença, medo de morrer, de ficar velha e sozinha. Busquei todas as religiões para ver se resolvia o meu vazio, até que voltei para Jesus destruída. Jesus me tirou do laço da morte e me refez nova mulher. Minha mãe, quando eu dizia para ela que me sentia prisioneira de coisas ruins, ela me dizia: Jesus te liberta, minha filha. E eu dizia: mamãe, esses espíritos trevosos vão me matar. E ela dizia: o sangue de Jesus tem poder. Mamãe, eu tenho todos os vícios. E ela dizia: Jesus te ama e te liberta. E eu dizia: mamãe, eu estou doente. E ela dizia para mim assim: Jesus te cura, minha filha. Mãe, me sinto morta. E ela dizia: Jesus te ressuscita. Minha mãe falava sempre do amor de Jesus até que me rendi a ele. Hoje Jesus está em mim e eu nele. Mudei minha vida totalmente. Não preciso mais de fama, dinheiro e de ninguém para me completar. Jesus me preenche e inundou o meu coração com o seu amor e toda tristeza, angústia, revolta saiu para sempre da minha vida e a paz do Senhor reina sobre mim e toda a minha família. Veja que testemunho lindo, meus irmãos e minhas irmãs. Essa moça, ex-atriz, ela é um vaso escolhido na mão do oleiro, que se quebrou e passou pelas 3 fases. Ela passou pelo processo do curtimento, ela passou pelo processo do pisamento e pelo processo da mistura e se tornou um lindo vaso ornamentado pelo Espírito Santo. Essa mensagem é para pessoas que estão afastadas de Jesus. Desça a casa do oleiro e ore com fé para que Jesus faça de você um novo vaso cheio do Espírito Santo. E não esquecer que no mundo o barro ele não tem valor, mas para Deus vale muito, meus irmãos. Amém? Jesus é o nosso Salvador. Busquem a Ele, queridos irmãos e queridas irmãs. Eu espero ter ajudado. Não esqueçam de dar o seu like, compartilhar. Compartilhando as mensagens, vai chegar à mão de irmãos e irmãs que estão precisando de uma palavra de conforto espiritual. Dê o seu comentário.
Um grande abraço, um grande beijo para todos. Que a paz do Senhor chegue até os vossos lares. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus, Senhor Jesus.